Estamos ao vivo para fazer o nosso KO Crimes. Atrasados, 14 minutos atrasados, porque a internet estava caindo e dando problema no PC e coisas normais. Eu sou Angélica Hellish, estou aqui com Marcos Noriega para a gente falar mais um KO, né, Marcos? Exatamente, estamos aqui diligentemente buscando a verdade dos fatos. Ou não, né? Ou não. Hoje eu deixei aberto aqui essa janela do navegador aqui, mas eu vou deixar rolando aqui, vamos ver se toca. Deixa eu ver. Que eu fiz aqui uma vinhetinha aqui em vídeo. Tá, vê se tu consegue escutar, Marcos, a vinhetinha por acaso. Caô. Tu escutou isso? Não. Eu acho que tu não escuta, porque tu só escuta a minha voz que tá aqui no próprio Skype, né, cara? Pois é, isso aí, esse aqui é o KO Crimes. E o KO Crimes Marcos, a gente, né, contar o que é, né, pra quem de repente cair de paraquedas aqui, a gente inventar histórias, a gente utiliza alguns elementos para poder contar essas histórias, né, que a gente fez uma listagem, tipo arma do crime, o que mais? Arma do crime, local, né? Local, vítima... Vítima... Não, vítima não tem. Enfim, a gente sorteia as circunstâncias em que o crime aconteceu e tenta desenvolver a história, de preferência da maneira mais esdrúxula possível. Mas a gente até que faz direitinho. Às vezes com rigor. Às vezes. A Marta Mota já tá aí, Marcos, olha lá. Nosso público fiel, vocês são motivo da gente estar aqui. A Karen e a Marta Mota. A Karen falou aqui, ó, boa noite. Cheguei bem na hora do funk. É a nossa abertura. A nossa abertura é KO. KO. A Marta tá aqui também, falou, oba, nós vimos a vinhetinha. Boa noite, Angélica e Marcos. Boa noite, Marta. Boa noite, Karen. Estamos um pouquinho atrasados hoje, né, porque tava contando aqui que a internet está bem sofrível. E aí, se vocês puderem depois dar o feedback como é que tá a minha voz aqui, que de acordo com o Marcos, está a maior barulheira aqui, mas acho que é do meu ventilador. E pior que eu não sei se eu quero desligar o ventilador, tô sem vontade de desligar o ventilador, sinceramente. Deixa eu só fechar. Não desligue. Vou fechar aqui a fonte de mídia aqui. É isso, já deixei aberto aqui o nosso sorteio, né? E, cara, deu um branco na minha cabeça. O nosso sorteio é arma, local e estilo, né? Época ou estilo, né? E tal, que são as categorias que a gente elencou para poder contar as histórias. E hoje, como é que será hoje? Hoje eu e o Marcos vamos contar com a diferença de 5 minutos, né? Cada um vai ter 5 minutos para poder contar e depois a gente vai controlando, né? O Marcos não tá olhando na tela, eu que tenho que controlar a minutagem, mas vamos lá, né, Marcos? Simbora pro sorteio, sim, né? Quando eu tiver chegado no deadline, você me avisa. Eu aviso, né? Ó, a Karen tá avisando aqui que tá ouvindo pelo celular e diz que não tem nenhum problema com o som, que o volume tá muito bom. Obrigada, Karen, obrigada. Vamos lá, então, vamos lá para ver a parada do sorteio, gente. Só um segundo aqui, deixa eu encontrar a pastinha aqui. Tudo é feito na hora e ao vivo, e pode dar errado justamente por isso, né? Da outra vez a gente tava no setor que tinha Zarabatana, agora eu vou pro outro. Bora lá. Simbora, agora vamos lá para o sorteador de palavras. Olha lá, vocês estão vendo aí, tem bastante coisa, tem inclusive água benta, hein? Flechas, barril de pólvora, fogo alquímico. A hora que tiver que usar isso, eu quero só ver, cara. Funda, granada, machadinha, martelo, cimitarra. Se der repetido, eu vou sortear de novo, tá, Marcos? Alguma coisa que já foi. Sim. Pra poder diversificar, né? Porque matar 2 vezes com a mesma arma não tem graça. Não tem graça. Dá tédio. Deixa eu botar aqui no sortear.
Ó, TACAP! Ah, meu Deus do céu. TACAP, gente, ó, só tá vendo aí, né? Deixa eu mexer aqui no texto, que eu tenho um texto aqui que eu vou direto no texto para poder não dar um branco, porque chega nesse horário, depois de um dia de trabalho, nosso cérebro começa a falhar. Então eu já vou escrevendo para não sumir. Já tá aqui, anotadinho, TACAP. Ó, a TACAP é arma indígena, hein? Né? De tribos indígenas, vamos lá. Já tô aqui preocupado, já vejo essas coisas com preocupação. Simbora, agora vamos pro outro lá, o outro seria arma, então seria o local, né? Certo, locais, só um segundinho. Certíssimo, vamos lá. Está carregando esse computador do milhão. Vamos. Já estou separando o... Deixa eu dar um refresh aqui na página. Prontinho. Aqui, ó. Agora locais é tipo, né, meio mistureba. Cozinha, castelo, sorveteria. Se der repetido, eu faço de novo, tá, Marcos? Vamos lá. Deu sorveteria. Opa! Tem tudo a ver. Nossa, TACAP na sorveteria. Tô vendo que tá uma possibilidade... Tá eu ótimo. Não vou comprar sorvete sem levar o meu TACAP. Diga-se de passagem. Informação importante para as pessoas. Deixa eu anotar aqui, ó. Sorveteria. Peraí, gente. Sorveteria anotadinho. Agora o timão. Vamos lá. Já estamos atrasados, eu não posso ficar enrolando com isso, né? Eu fico enrolando, né, meu Deus? Vamos lá. Ó, TACAP em formato de casquinha, hein? Olha lá. A Karen já tá dando uma dica, hein? A dica, mas essa vez sou eu que vou começar, então vamos ver como é que vai desenvolver, hein? A Marta diz, ó, eu percebo o som do fundo do seu ventilador, mas não atrapalha o áudio. Ah, danado. Depois eu vou ter que fazer um silêncio e tentar pegar esse ruído de fundo aí pra ir no podcast e não ficar com ruído. Né? Hoje tá muito calor aqui, tá insuportável. Vamos lá, época, acontecimento, estilo. Vamos lá. Que é a última parte do sorteio. Não sei, às vezes esse filtro, ele não funciona muito bem não, hein? Não funciona muito bem. Hoje, tem dias que eu percebo que ele tá mais barulhento. Vamos aqui então no ultimão, aguenta aí. Certinho, limpei já aqui? Sim. Bora. Então, cara, tem muita coisa que vai dar um ruim aqui nessa... Ó, nem pegou tudo. Aguenta aí, eu vou fazer direitinho. Pra não virar bagunça. Tá. Certo, ó. Que se tiver mais de 300 caracteres, ele nem faz a parada direito. Ele corta na metade, ó. Agora foi. Últimos dias de Pompeia. Vocês entenderam? Esse últimos dias é isso aqui, ó. Nunca uma sorveteria foi tão necessária quanto nesses últimos dias de Pompeia, porque esquentou, viu? Esquentou lá. Tá até escrito errado aqui, ó. Últimos dias de Pompeia, só que na hora de digitar, digitei errado, ó. Daqui, isso, tu não colocou últimos dias de Pompeba, né? Ficou úlimos dias, mas eu... Cara... É porque é latim arcaico. É porque o pior é que eu mesma tenho coloco essas coisas loucas e depois eu acho que dá merda na hora de contar a história, né? Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui no texto aqui, ó. Muito bom. Pelo menos vocês estão vendo que o negócio é bem diversificado e totalmente sem noção, né? Então, estilo acontecimento é nessa época, então, ó. Últimos dias de Pompeia. Agora você me pergunta, o Marcos conhece essa história dos últimos dias de Pompeia? Mais ou menos. Oh, aí é uma trollagem contigo, né? Porque eu li o livro e tal, eu realmente Sim, eu não conheço muito não, mas... Mas tu tá ligado, que é um vulcão, né? Que vai... Vesúvio. O Vesúvio vai explodir, né? Tu sabe disso, né? Ó, captura de janela. Deixa eu colocar aqui então, esse aqui é o texto, ó. Tá, vai ficar aqui então... Ai, meu Deus do céu. TACAP, sorveteria. Época, acontecimento, estilo, últimos dias de Pompeia. E hoje sou eu, né? Então vamos lá.
Cadê o cronômetro aqui? Deixa eu... É que quando tu aparece com ele, já tem que fazer aqui, né? Uhum. Então nós temos um crime. Então, olha só, eu tô concatenando ideias. A gente tem um crime que ele acontece em uma época ainda por cima onde está acontecendo coisas ruins, né? É nos últimos dias de Pompeia, não necessariamente é enquanto... No último dia. Pode ser no último dia, mas não necessariamente quando o Vesúvio está jogando fora suas lavas ali, cobrindo Pompeia, que será redescoberta, né, muitos e muitos anos depois, né? Ó, já quero saber que nome terá a sorveteria. Eu vou ser... A nossa falta de imaginação essa hora da noite, Marta, não vai girar a sorveteria mais whatever, você vai ver. É bom lembrar que quando Pompeia foi destruída, Herculano também, a outra cidade também foi destruída junto, né? Herculano era vizinha de Pompeia, né? Mas ela foi meio que, como é que se diz? Não era tão famosa, né? Não é que ela não era tão famosa, ela foi com a rota de fuga, tá ligado? Ela foi rota de fuga, né? Então, vamos lá, deixa eu só refletir o que eu posso fazer, de que maneira, né? Vamos raciocinar aqui. Beleza, então. Simbora. Vamos lá, então, para o nosso caô de dia 30/3, né? Última quinta-feira do mês, hein? Estamos entrando em abril, logo mais. E hoje não é dia da mentira, hein? Será que qualquer hora vai cair no dia da mentira? Vamos lá, então... Opa, seria bom, hein? Eu tô enrolando aqui porque... Tô percebendo. Né? Eu sou meio enrolona, né, e tal, né? Eu gosto muito desse livro e eu tô pensando de que maneira que eu vou abordar essa história, então eu fico enrolando, eu fico fazendo isso. Mas vamos lá, então, vamos lá. Começando. Em Pompeia, a vida nos átrios romanos, com suas fontes, suas termas, né? E toda aquela luxúria, né? Sempre, volta e meia, acontecia fatos, né? Opa, barulho aí. Fatos que faziam com que o povo refletisse suas condições sociais. Lá vou eu, toda cheia de, né? Olha que beleza, hein? O povo sempre se preocupando. Nas minhas histórias, o povo tá sempre revoltado com os grandões, né? Uhum. Aí a gente vai ter aqui a Nídia. A Nídia é uma personagem muito doce, né? E ela é uma menina que ela é cega. Vocês estão percebendo que eu tô fazendo uma sacanagem tremenda, porque essa é a história dos últimos dias de Pompeia, né? A Nídia. Só que a Nídia, ela é uma personagem que ela vai ser uma testemunha de um crime, mesmo sendo uma moça cega. Por quê? Porque a Nídia, um belo dia, ela trabalha como uma ajudante numa casa de uma pessoa muito rica, né? Uma família romana, né? Muito rica, né? Que tem aquelas dôminas, aquelas mulheres poderosas e perigosas. A Nídia vai escutar um pedido de socorro, né? Uma voz de mulher gritando por socorro, né? A Nídia, ela costuma ser chamada justamente porque as pessoas se aproveitam de sua cegueira, acham que ela seria uma pessoa que não revelaria as coisas que acontecem dentro dos átrios romanos, das famílias romanas, né? E nesses dias aí em Pompeia, né? Muita coisa está acontecendo, né? E mesmo com aqueles tremores estranhos que volta e meia assustam, né? Os criados e os cidadãos de Pompeia, a Nídia escuta uma pessoa gritando num alojamento da casa, né? E tal. É justamente o local aonde, olha eu pensando no local de assassinato, né? É justamente no local onde aquela família romana costumava se alimentar de gelo picado com frutas, né? Porque não teremos sorvete, estamos falando da época romana, não é verdade? Boa noite, Chloe. Primeira vez no chat aqui, ó. Boa noite. Estamos aqui, elaborando. Tá saindo ruído pra vocês? Pra mim tá saindo ruído a beça aqui. Tá ouvindo ruído aí, Marcos? Um pouco. Mas é o que? Zumbido? O que é? Parece que tem um ventilador de fundo. Não, o ventilador tem mesmo. Não sei como. O ventilador tem mesmo, mas peraí. Então eu vou desligar um pouquinho. Só me dá um minuto, gente. Não desliga não.
Não, tem certeza? Porque eu não gosto de ficar... Tu vai achar que tu tá no meio da erupção do Vesúvio se tu desligar esse ventilador aí. Gente, é chato, né? Mas aqui tá mó calorão. Bom, então vamos lá, porque daqui a pouco eu vou ter que entregar pro Marcos. Né, Marcos, tem 1 minuto e pouco ainda aqui. Aí temos a Nídia aqui e ela vai tateando pela casa, escuta alguém gritar, né? E ela escuta uma pessoa pedindo socorro, socorro, socorro. E ela chega nessa sala onde a família romana, essa família se chama... Olha a minha ausência de nomes de famílias romanas agora, mas eu vou pensar durante, prometo, né? E a Nídia, nesse local da casa, é uma casa muito luxuosa, onde os romanos ali ficavam, né? Perto de uma casa de gelo, se alimentando de gelinho picado com frutas, né? Que seria a minha sorveteria. Ela ouve aquele grito e aquele pedido de socorro, só que quando ela se abaixa, ela tateia pelo chão, ela sente um corpo lá, esse corpo já se encontra sem vida. E ela tateia pelo corpo, tateia pelo pescoço e tenta ver o que está acontecendo. Marcos, não sei se é tu ou sou eu, nós dois estamos fazendo bastante barulho hoje aqui. E ela sente uma machadinha, que ela sente que é uma machada, tem algo cravado no peito daquela pessoa que está no chão, que ela sente que é uma mulher, né? Então aqui temos 30 segundos ainda. Olha, eu querendo jogar pra ti a bola o mais rápido possível. Aí então ela sente um corpo de mulher e sente que tem uma machadinha, né? E ela grita, dá um berro e logo todo mundo vem da casa, né? Tanto os criados ali, os criados que cuidam do bem-estar da família, como os próprios familiares ali, né? Que são nobres romanos, né? Que estão ali, que ela serve naquela casa. E estão tentando, pessoas gritam, né, e falam, nossa, mataram Lavínia. Pronto. Chegamos, Marcos. Agora chegamos para você na tua parte aqui, então. Como é o nome mesmo da morta? A morta se chama Lavínia. Quem encontrou o corpo foi a Nídia, que é a criada cega. A Nídia. Nídia. A criada cega. Isso. Quando quiser é só falar. Muito bem. E posso entrar então? Já foi, tá rolando. Certo. E aí isso causou uma grande confusão e um grande alvoroço na casa da família. A família são os Mosaicos. Os Mosaicos. Gostei. E essa moça que faleceu, a Lavínia, bom, primeiro que foi uma coisa muito, muito curiosa. Eles nunca tinham visto um instrumento como aquele que foi usado para matá-la. Eles nunca tinham visto uma machadinha. Os romanos, né, sobretudo os da classe deles, né, eles não costumavam usar machadinhas para absolutamente nada. Inclusive a maioria deles nunca viu uma machadinha. Então aquilo apontava para algo muito estranho, né? E eles resolveram, né, entrar em contato com o centurião ali da região, que tinha, né, cuidava da segurança, e o centurião chamou o investigador ali de plantão naquele dia, que era o Piriecos. Piriecos. Meu Deus, vou ser obrigado a anotar Piriecos. Tá. Pode falar, pô, não para não. O Piriecos era um cara que ele era muito sagaz, muito bom de investigação. Ele, inclusive, já tinha resolvido muitos casos e já tinha ganhado, inclusive, várias vezes os louros na cabeça, porque eles, quando resolviam um caso, eles colocavam louros na cabeça do cara, em vez de dar um troféu, qualquer coisa assim. Ele já não tinha nem mais onde guardar os louros. A sala dele era um cheiro de louro que não tinha, da casa dele, que não tinha mais o que fazer. Dava pra fazer bastante feijão, né, com louro. Isso, de tanto caso que ele conseguiu resolver. Ele só tinha um pequeno problema, né? Ele sofria de sérios problemas intestinais. Que horror, e que Marcos, às vezes aí começaram os detalhes aleatórios do Marcos, né? Não, só que isso não é aleatório, porque atrapalhava o poder de concentração dele. Mas no dia que ele estava bem do estômago, né? E ele conseguia levar o caso assim. E ele era um cara, detalhe, ele era um cara de confiança do imperador, que na época
era o imperador Casulos IV. Eu tenho uma crítica a sua história, que você não desenvolve a história. Calma, mas estou chegando lá. Quanto detalhes, né? Quanto tempo eu ainda tenho? Tem 2 minutos e pouco ainda. Então tem muito. Então ele era um cara também que tinha muito a confiança do imperador, que na época era o Casulos IV. Mas então o Piriecos está ali, né, na sala, examinando o corpo de Lavínia, e ele se lembra que ele viu esse instrumento que foi usado para matá-la apenas uma vez. Quando ele estava conversando com mercadores de um navio, ele chegou a ver uma peça parecida com aquela. E ele também perguntando para a família, né, os mosaicos, sobre essa moça, Lavínia, e o que se ela tinha inimigos, se ela tinha alguém que havia jurado ela de morte, alguém que havia ameaçado, e eles disseram que a única coisa que eles sabiam a respeito que poderia ser algo suspeito é que ela de vez em quando ela pagava para poder ter momentos, né, digamos assim, carnais com gladiadores. Opa, entrar os gladiadores aí, né, os homens gladiadores, né? Isso, ela tinha o hábito de ir até os estádios lá. A vítima. E ela de vez em quando pagava algumas dracmas em troca de momentos de prazer com os gladiadores, que era um hábito, né? Assim, muita gente procurava os gladiadores para poder ter uma, digamos, né, luta particular com eles, que normalmente não acabava em morte. Só na petit mort, né? Oh, tá muito chique esse homem. Tá ainda, tem 20 segundos. Tá, tem o tempo? 20 segundos. 20 segundos? Por aí. Ele percebeu outra coisa em Lavínia. Que ela estava com os lábios azulados. Certo. Temos alguns segundos ainda, mas a partir daqui vamos ver como é que eu posso desenvolver. Mas e o Takapi, cara? Quem, a machadinha? Tava enfiado no peito dela. E aí ele chegou à conclusão que isso foi a causa da morte. A machadinha ou o veneno? Mas por que os lábios azulados? Pô, não sei, ela tava comendo blueberry. Aí não sei, vamos ver. Agora é minha vez, então, vamos lá. Sim, eu vou levar a tua história pra outro lado. Eu não tô gostando da maneira como ela tá desenvolvendo. Que tu meter um mercador aí no meio, eu já sei pra onde que vai isso daí, né? E eu quero mandar pro outro lado. Eu posso? Pode. Vamos lá então, gente. Se você estiver achando chato, avisa aí, né? Hoje eu tô querendo tentar fazer uma coisa diferente aqui. Quando a gente tem uma ideia de uma história e a gente tá dividindo o tempo, assim, às vezes o Marco já fechou uma história na cabeça dele, só que eu quero fazer de outra maneira. Vamos ver se eu consigo, né? Porque é pouco tempo, né, pô? Hoje eu vou tentar atrapalhar a história do jeito que eu puder, né? Mas eu sei que tu vai consertar tudo e vai ficar legal. A gente precisa terminar essa história, tem que avisar. Ela pode ser terminada de maneira que vai haver a explosão do vulcão, né? A correria para Herculano, etc, né? Que é os últimos dias de Pompeia. Então a gente pode chegar nesse ponto e não ter resolução, bicho, porque só depois no futuro os corpos vão ser encontrados, né? Para pra pensar, que interessante. Vai ser tipo o final da Tieta, então? Final da Tieta, final daquele filme horroroso lá, com o cara que fez Jon Snow, né? Vamos lá então, vamos aqui pra eu anotei aqui alguns nomes que você falou, né? E são nomes engraçados, eu gostei. Vamos lá, começando. Então nós temos aqui o Piriecos, né? Piriecos. É Piriecos? Olha lá, a Marta tá falando, a Lavínia morre envenenada, atacada e queimada? Também tô achando, né? Não, ela já morreu, né? Esse queimado eu acho que é depois do vulcão, né? Mas vamos lá, é Piriecos, Marcos. Por que eu falei que era Piriecos? Entendi. Não sei. Tá bom, vamos lá. O tempo tá correndo. O Piriecos, então, que é o investigador que foi chamado, né, pelo Centurião, não é isso? Isso. O Centurião, o Piriecos está fazendo a investigação, falou que já viu essa arma realmente, essa questão do mercador.
Só que mais do que isso, eles viram um clarão azul. As pessoas relatam que viram uma pessoa entrar naquela casa, saída de um clarão azul, né? Essa pessoa tinha uma aparência muito interessante, né? Porque lá as pessoas dessa região e tal, são pessoas assim mais clarinhas e tal, mas viram um homem enorme, gigantesco, de longos cabelos brilhantes e com aquela peça na mão, e aquilo chamou a atenção. Alguns criados comentavam, mas achavam que era mentira, né? Como é que um homem saiu daquele clarão, né, para a casa dos mosaicos, né? Lavínia, para a gente ter uma construção melhor de personagem, ela estava lá em visita. A Lavínia, ela era uma parenta de Herculano, a cidade vizinha, né? E apesar de haver esses comentários por esses dias, e a Lavínia, na verdade, está um tanto quanto receosa de estar lá, porque, poxa vida, né? O chão treme volta e meia, algumas pessoas falam que sentiram odores estranhos, que aquela montanha gigantesca, que ela estava soltando alguma fumaça. Mas, poxa, né, vida, a Lavínia falou, a vida, né? A vida é curta, aqui tá cheio de gladiador, e eu realmente quero ficar mais um pouco aqui. Para a própria Lavínia foi uma surpresa, né? Vamos ter aqui uma perspectiva da vítima. Quando ela viu entrar um gigante homem pela sala que ela estava, passando óleos perfumados no seu próprio corpo, aguardando o belíssimo gladiador que iria visitá-la, alguns, né, que havia sido combinado para o final daquela tarde. Antes dela ser encontrada por Nídia, o último pensamento dela foi, poxa, por que eu não fui para Herculano antes? Então aqui a gente tem a Nídia, eu quero colocar a perspectiva dela também na história, posso? Claro. O cachorro hoje tá com a macaca aí, né? Aí a Nídia, ela é uma muito perspicaz e ela, claro, tem o sentido do olfato, né, muito acurado. Ela é justamente alguém que ela serve naqueles festins, né, romanos, que acaba naquela tremenda sacanagem maluca, né? Ela toca aquela harpa também nos festins. Ela é uma criada cheia de como é que se diz? De méritos, né? Faz várias coisas, é muito discreta e tal. E ela sente realmente um odor exalado daquele corpo. Ela comenta pro Piruecos, que fala pra ele, olha só, Piriecos. Pode chamar de vai ser Piruecos de agora em diante. Não tem problema, achei mais legal. Que pariu. O Piriecos fala assim pra ele, senhor Piriecos, o senhor, ele estava saindo do banheiro naquele momento, que ele realmente tem um problema de intestino irritável, né? Como você falou. Senhor Piriecos, eu senti um estranho aroma adocicado, algo cheirando a amêndoas que exalava daquele corpo. E essa machadinha, os criados me falavam que existia realmente que algumas pessoas viram um homem sair de um clarão e se dirigir à casa, né? E as pessoas achavam que tentaram avisar a família, só que a família achou que era todo mundo, estava inventando história. Esses criados não comem direito e tal, e agora estão tendo alucinação, só faltava essa e tal. Eu preciso te entregar como é que eu vou fazer o plot twist aqui do negócio ou não? Não precisa? Não. Eu acho que pode ser um viajante do tempo, entendeu? Que está aqui imerso nessa história. Alguém que viaja no tempo, de repente alguém que pode salvar um personagem da história. Eu achei isso interessante, né? Que fica melhor do que no Diz que Diz do Mercador, né? Que eu acho uma narrativa meio fraca, né? Mas olha eu criticando a tua narrativa. Mas assim, falando pra você, assim que eu vou ter que passar a bola já, então a Nídia, ela avisa, tá? Um investigador que sentiu esse aroma realmente, que é uma coisa que lembra daquele veneno, lembra aquele veneno? Muito além da imaginação, a Marta falou. Tem um veneno que ele exala um aroma de avelã. E nas histórias de investigação, já várias vezes eu vi, acho que não sei se é cianureto e tal, mas ele exala um certo aroma dessa noz, entendeu? E tal. E claro, nós estamos falando da época romana, né? Mas a Nídia já é uma especialista, né, Marcos? Vou te passar a bola que acabou o meu tempo. A Nídia já é uma especialista, é uma mulher que passa os olhos nas pessoas antes da orgia, ela toca a harpa, ela canta,
E ela, sendo uma criada cega porém, e muito frágil, ela é muito perspicaz. Então agora eu te passaria aqui a batuta. Pode ser? Certo. O Piriecos, ele estava com alguns sérios problemas, porque ele não sabia muito bem onde começar essa investigação. Ele pegou a arma do crime e levou até os gladiadores, para saber se algum deles tinha visto alguma arma daquelas. Ele conversou com um gladiador chamado Dotados. Dotados? Isso. É bem, o primeiro nome dele é bem. E com outro chamado Cochobos. Cochobos suculentos? E todos eles garantiram que aquela arma nunca tinham visto aquilo e duvidavam muito que aquela arma fosse de Roma, de qualquer lugar de Roma. Olha. E então Piriecos começou a ficar... E é claro, ele também tinha esse clarão, né? E ele foi procurar testemunhas que tivessem visto o clarão. E as pessoas todas confirmaram que, sim, havia um forte clarão. Ele teve que desqualificar as testemunhas que estavam com a cara cheia de vinho, por algum motivo, ele não quis manter o testemunho delas, e uma outra pessoa que era famosa na cidade por ser mentirosa, ele também descartou, mas ainda teve bastante gente que falou que viu o tal clarão. O que fez com que Piriecos pensasse o seguinte: pode ser um dos deuses. Sim. Podemos ter tido a visita de um dos deuses. É verdade. Mas, porque um deus iria... Até ele pensou também no sujeito grande, forte, né? Porque ele pensou logo que poderia ser um deus, como, por exemplo, sei lá, Marte, por exemplo. Deus da guerra. Porque o Marte tinha longos cabelos, assim, e um porte grande. Ele Deus da guerra. Tinha um porte grande. Os longos cabelos não dava pra saber porque ele usava um capacete o tempo todo. Mas ele tem a mania de enfiar armas perfuro contundentes nas pessoas. Isso ele tinha. Entendi. Né? Também tinha Apolo. E que era um deus também que de vez em quando gostava de mandar flecha nos outros. Pode ser que as flechas dele tivessem acabado e ele resolveu usar essa arma estranha. Mas... E Piriecos não conseguiu achar vestígio desse clarão, desse estranho clarão. E ele, por mais que ele procurasse, ele apenas encontrou ali na casa pegadas. É verdade. O problema é que é o seguinte: as pegadas correspondiam a um homem muito grande. Só tem dois problemas. Ele não conseguiu identificar que solado de sapato fosse aquele. Nada que ele tivesse visto nunca, em toda a sua vida. Entendi. E também ele não conseguiu identificar porque havia um pouco de terra. E não era terra que se parecesse com nenhum dos solos ali, das terras que tivesse ali por perto. E por isso ele estava no impasse, ele não conseguia avançar com a investigação. Alguma coisa ali estava... E ele foi perguntar para os outros membros da família, né, dos mosaicos. Ali dos mosaicos, né, se eles tinham visto alguma coisa estranha recentemente, e eles disseram que aquele clarão havia sido avistado próximo da casa deles durante outras vezes. Mas eles não deram muita atenção, porque o que é um clarão? O que é um clarão, afinal? Não dá para saber, né? É uma luz forte, né? As pessoas viram uma luz, né? Então, na impossibilidade de saberem o que era aquilo, eles não deram muita atenção. Enfim, mas agora o clarão demonstrou ser algo além de real, mortal. Né? Ainda tem 50 segundos, vai lá. Ele resolveu consultar um sábio que trabalhava ali na biblioteca guardando os registros criminais, né, nos papiros dos registros criminais ali. Entendi. E ele foi procurar esse sábio, né, que era Continuous o nome dele. Continuous. Isso. Eu não sou contínuo. O Continuous então, não gostava de ser chamado de Continuous, né? Uhum. E ele chegou para falar com o Continuous, ele contou toda a história
E ele falou, olha, o que você poderia me dizer a respeito disso? Continuous, então, foi até a estante, puxou um papiro e abriu o papiro. Nesse papiro havia um desenho e algumas inscrições, que eram as seguintes. É a tua vez. Oh, me deixou nessa situação, é? Uhum. Peraí, deixa eu só então ver se eu entendi. O Continuous abriu uma inscrição que ele encontrou lá da biblioteca dele para mostrar pro Piriecos. Quando o Piriecos contou a história, falou dos clarões, o Continuous imediatamente puxou um papiro e abriu e mostrou para ele. Onde certo. Havia algo, né? Certo, vamos lá. Ele também levou umas frutas com gelo para subornar também o Continuous, né? Da sorveteria Gelatos, né? Que a sorveteria Gelatos, né? Cornetos. Que eles Cornetos. tinham. Eles tinham a sorveteria Cornetos, né? Que aquela família, por sinal, tava querendo abrir a franquia da sorveteria Cornetos. Olha lá, já botamos colocamos até a sorvete parada servido num chifre. Com a parada italiana no meio todo aqui. Vamos lá então. Aqui nós temos então o papiro. É um papiro? Papiro não é será egípcio? Mas também era usado em Roma. Eram papiros também. Tá, então o cara pegou o papiro e nesse papiro, né, e tal, ele abriu e ele viu lá uma palavra, o Piriecos leu junto com ele. Viagens no Tempo-nos. E tal. E ali vai mostrando ali algumas características de avistamentos, né? A gente vai ter aqui alguns relatos. Esse papiro, o Continuous, ele fala assim de alguns avistamentos, inclusive avistamentos dentro daquela região, né, que foram contados ali em diversas épocas. Tinha geração que pulava e tal, mas de qualquer maneira aquilo era registrado. Então isso fica ali então na memória do Piriecos, né? Que tá vendo? Tô chamando ele certo agora, não é Piruecos, ó. Eu esqueci de botar o cronômetro, gente. Tô falando, ó lá, agora vai. Então, ó lá, acabei ganhando de lambuja aí um tempinho a mais. E aí a gente volta aqui, porque pra mim eu gosto de botar protagonistas. Eu gosto do Piriecos, mas eu gosto da mulherada pesquisadora nas histórias. Também acho isso muito legal, né? E tem importância aqui porque a gente volta pra Nídia, que tá voltando para casa numa manhã muito cansada, né, pro quartinho dela, de uma dessas orgias malucas que ela é obrigada a ir lá passar óleo em muita gente e cantar, tocar muita harpa e cantar muito e fingir que não tá escutando aquela gritaria, aquela bagunça toda, aquela família é um verdadeiro inferno. E a Nídia volta para casa cansada e quando ela chega em casa, ela toma um banho, se deita e ela depois ele escuta uma respiração. E ela tem a nítida impressão que ela não está sozinha, né? Naquele pequeno quarto ali na Pompeia, na Baixa Pompeia, né? Na parte, na verdade, onde moram muitos vendedores, moram muitos criados, os que não residem nas casas, né, de suas famílias. Ela está lá no seu pequeno quartinho e ela sente uma presença, né? E ouve um barulho assim, de uma respiração profunda, né? E ouve alguém falar perto do ouvido dela, ela tá deitada, fala numa língua estranha, ela não sabe o que é, ela dá um grito, e pula, dá um grito, né? E as pessoas que residem por ali perto dela até vão lá correndo socorrer, falando, o que aconteceu, o que aconteceu? E ela fala, tinha alguém no meu quarto, né? E tal, e as pessoas olham assim no quarto, procuram tudo, é bem pequenininho, não tem nada. Então, a Nídia, o pessoal fala assim, alguém andou dando uma bebida batizada aí pra Nídia, coitada, que ela já voltou contando umas histórias muito loucas e nada a ver, né? Então, e a Nídia fica com aquela percepção de que realmente ela vem sendo seguida, né? Enquanto isso, né, os relatos pela cidade, volta e meia, a gente fica sabendo de outras histórias, né, de invasões, né? Esse odor realmente, Marta, esse odor de veneno aqui, ela não sente, ela sente a presença dessa pessoa e tal, e a Nídia, né, ela sente a presença da pessoa, a pessoa sussurra algo pra ela, né, e ela não entende, né, e cara, e assim,
as investigações continuam, tanto como também continuam os estranhos tremores ali nessa região toda de Pompeia, e as lutas dos gladiadores e as festas, e como se nada tivesse acontecendo, porém tudo está acontecendo. Eles não sabem, né? Eles têm apenas mais um dia para viver nessa cidade. Eles estão vivendo um dia anterior ao último dia de Pompeia, né? Que Pompeia vem sofrendo tremores, vem sentindo certas fumaças estranhas saindo daquele vulcão, né? Só que as pessoas, né, estão tão acomodadas porque há muitos anos aquele gigante, né, chamado Vesúvio não se manifesta. Então as pessoas acham que está tudo bem. A Nídia, então, ela vai vivendo a vida enquanto o Piriecos também está pesquisando, né? Mas um belo dia, a gente vai ter aqui uma surpresa muito grande, porque uma das pessoas da família Mosaico também será atacada. Só que essa pessoa é a matriarca, é a Dômina, que é uma mulher conhecida por sua crueldade, né? E por ser uma mulher insaciável também, de tudo, sexualmente, pela vida, por poder. É uma mulher muito perigosa, né? Esse cara que a Karen pergunta, esse cara volta no tempo para importunar as mulheres? Escolheu Pompeia só porque ele sabe que todas as evidências vão ser apagadas? É verdade, temos uma coisa aqui, Karen, interessante, gostei do que você levantou, né, Marcos? Muito bom. Opa! Muito bom. Aqui, verdade. A matriarca Dômina, então, ela é atacada, só que acaba não sendo atacada de morte, porque no momento que ela dá um grito assim alto, né, no final, uma mulher forte, né, com fortes pulmões, alguém entra no quarto e a pessoa vê esse homem gigantesco, né, e tal, que tá ali prestes a matar essa mulher também, e ele desaparece do nada, e ele vai chamar o Piriecos e falar, um outro criado, né, o criado justamente que atende a Dômina, e fala assim, e tinha uma pessoa no quarto com ela, um homem fortíssimo com uma machadinha, ele não chama de machadinha, né, com algo na mão assim, com uma madeira, com uma pedra arredondada e polida na ponta, e sumiu num clarão esse homem, né, e o Piriecos fala, what the fuck, né, só que ele lembra, Marcos, dos escritos do... Qual é o nome do bibliotecário? Do Continuous. Ele lembra dos escritos, né? Viagem no tempo. Né? E ele achou aquilo um absurdo, esse Continuous tá maluco, né? Falando de relatos onde as pessoas supõem que sejam viajantes que aparecem. Então você vê aqui, então, a nossa história nesse momento volta de novo pro Piriecos, porque ele vai começar a ligar os pontos, né? Vai começar a ligar essa pessoa que aparece nesse clarão e desaparece, com relatos de pessoas que viram clarão também, e agora a Dômina é atacada. A Karen diz aqui, Marcos, ainda é capaz dele ter pego essa arma em outra viagem no tempo. Sim, aí ó. E agora, como o meu tempo já até esgotei, falei mais do que 5 minutos, eu deixo contigo, Marcos. E aí, voltamos pro Piriecos então. Piriecos está, apesar de todos os avanços, Piriecos não consegue ainda fechar ali a investigação. Ele vai até o templo do deus Mercúrio. E ele resolve ali fazer uma pausa dramática aí. Sim, ele resolve ali fazer umas oferendas ao deus Mercúrio, na esperança de que ele, de alguma forma, pudesse ajudá-lo, né? E basicamente ele fica ali, não acontece nada durante um bom tempo, até que ele sente uma mão tocar o ombro dele. Quando ele olha, está ali o deus Mercúrio, ó, frente para ele, né? Aquele sujeito com aquelas asinhas nos pés que vocês conhecem, aquele famoso chapeuzinho que todo mundo lembra, enfim, seminu, mas esse detalhe não interessa muito pro Piriecos, né? Ó, a Karen tá falando aqui que Mercúrio é o deus dos viajantes, faz sentido, Marcos. Exatamente. E aí Mercúrio diz a ele, o que você deseja saber, meu
né, meu servo. Aí o Pirecos fala, não, aconteceu assim, ele conta de novo toda a história e Mercúrio para assim, fala, como é que é um clarão? Sim. Bom, eu vou adiantar uma coisa para você, não é nenhum dos outros deuses. Sim. Dos outros deuses ou semideuses. Mas tem muitas coisas que você não compreende. E muitas coisas que na verdade os próprios homens um dia poderão fazer. Porém, o problema é que o grande poder que os homens irão desenvolver com a potência dos seus cérebros pode ser usado para o bem ou para um grande mal. E às vezes é difícil saber para o que irá acontecer. Mas pegue isso daqui. E Apolo entrega para ele um objeto aparente. Não era Mercúrio? Mercúrio, isso. Ah, mas Mercúrio é Apolo? Eu não sei, já viajei. Mercúrio. Ele entrega um objeto muito simples. É um círculo chato de mármore, muito bonito, por sinal, e no centro dele tem uma espécie de agulha de ouro. Ai, caralho. E ele diz o seguinte, quando novamente esse clarão se acender, essa agulha irá apontar o local. Você siga na direção que a agulha apontar e você irá encontrar a pessoa que está usando esse clarão. Mas aí o Pirecos fala, mas isso vai funcionar realmente? Ele fala, esse objeto é objeto dado pelos deuses, eles sempre funcionam perfeitamente. Não se preocupe quanto a isso. E ele dá também uma outra coisa. Ele dá para o Pirecos o seguinte: use esse escudo aqui. Caraca. Quando a agulha apontar, use esse escudo para se defender. Você irá precisar dele. Então ele deu uma espécie de bússola, como a Marta perguntou aqui, e um escudo também, para ele se defender. Isso. Certo. Caramba, o Pirecos está recebendo... Por que ele está recebendo ajuda divina? Ele é uma pessoa ímpar? Porque para os deuses aparecerem? Não. Né? Mas não, tudo bem, na verdade... né? Porque esse ser que está atacando as pessoas, ele está ferindo também a narrativa, né? Que talvez, né, da história, né? E os deuses vão querer intervir, né? Tem razão. Sim. Tem um motivo para isso. Gostei bastante. Legal. Tem o tempo ainda ou tem não? 50 acabou? segundos. Tem 50 segundos. Certo. Deixe-me ver. E é isso. E ele termina, agradece muito, e Mercúrio então desaparece, e ele se dirige então para o centro da cidade e fica ali sentado observando a bússola com o escudo ao lado. Passam-se muitas e muitas horas, mas quando o dia está quase já terminando, a bússola começa a se mexer e apontar insistentemente na direção de um determinado beco que naquele exato momento está, final do dia, está bastante mal iluminado. Pirecos então rapidamente se dirige ali, só que ele vai meio que escondido, né, tentando não ficar muito visível. Foi, né? Deu tempo. Já tava zerando aqui já. Legal, mas quer concluir a tua frase? Não, já tá no... Vamos lá, eu quero pegar esse ponto da história que você tá contando, eu gostei disso, né, eu vou colocar a nossa personagem aqui, né, porque Pirecos estava sendo seguido, né, a Nídia, ela realmente era uma pessoa que ela escutou, né, estranha conversa que Pirecos parecia estar tendo consigo mesmo no templo, né, e viu que viu não, né, gente, pelo amor de Deus, mas escutando a conversa, ela escuta uma voz falando, pegue esses objetos e tal, com isso você vai conseguir encontrar e tal, e ela tá muito curiosa, então ela começa a seguir os passos, né, lentamente do Pirecos, né, ela conhece muito bem a cidade e vai devagarinho, né, até porque o objeto solta um estranho som, como se fosse seria hoje em dia entendido como um bip, não é verdade?
E aquele ponteiro, né, e aquele bip estranho, ela segue justamente através desse estranho bip. E o Piriecos vai realmente para esse beco, né? E a noite já caiu, como você falou, não tinha muita iluminação. Quando ela tá seguindo ele, ela vê que os passos dele pararam e os bips aumentaram, né? Aí escuta-se um barulho de algo bem alto, como se fosse um barulho de uma chama, né? De algo muito forte assim, e Piriecos dá um grito, ela escuta o grito do Piriecos, falando assim: pare onde você está, né? E tal. E ele estava seguindo sozinho, ele nem chegou a chamar o que se chamaria hoje em dia de um reforço, né? E tal. Só que ela escuta uma luta muito grande assim e tal, e gritos, e Piriecos gritando, e aquela pessoa que ela pela voz repara que é a mesma voz de quem estava com ela naquele quarto, né? E tal, e aquele barulho de fogo e tudo, a gente só pode imaginar que é como se tivesse um portal aberto e duas pessoas gritando, né? Na verdade, o Piriecos flagrou aquele homem gigante no momento que ele saía, mais uma vez, para ele tentar talvez atacar outra pessoa, não é? No meio dessa luta toda, o que acontece, né? A Nydia não escuta mais a voz do Piriecos. Ela escuta um grito, né, de desespero, né? Como se ele tivesse sido atacado. Escuta um grito e fica um silêncio. Então a Nydia vai lá devagarinho, tenta se aproximar, né? O objeto não faz mais barulho, existe um silêncio, ela não sabe se quem atacou a pessoa que ela seguia se encontra ali. E ela toca de novo naquele cadáver no chão, né? Ela tateia, encontra os pés, encontra as pernas, chega no peito. E realmente ela sente algo molhado, algo úmido, algo quente, né? E ele tá ali, os estertores da morte, o Piriecos tá ali agonizando, coitado, e a Nydia sente, né, que é os últimos momentos dele. Ela tenta se aproximar dele, fala: você viu quem foi? Conta pra mim. E ele fala bem baixo assim, fala: pega esses objetos, aí tem objetos mágicos me dados por Mercúrio, você pega esses objetos e tenta encontrar esse ser, que esse ser vai atacar novamente. O tempo acabou e eu tava aqui nem sei se eu deixei rolando aqui, vocês que estão no chat aí, vocês viram? Porque me bateu um surto psicótico aqui, brincadeira, que eu nem sei se eu deixei rolando aqui, gente, vocês perceberam? Eu acho que eu tô há mais de 5 minutos falando, mas eu vou entregar pro Marcos então, se eu esqueci por acaso, vou entregar pro Marcos já. Então aqui a gente deixa a Nydia, que agora era a pessoa que ela vai estar com aquela espécie de bússola, né? E tal, como é que chama? Aquela bússola que consegue encontrar esse ser, né? Que os barulhos ficam cada vez mais fortes, né? Quando ela está próxima, e com algo que também nos Estertores da Morte o nosso personagem fala para ela que é um escudo para ela se proteger. Né? Então vamos ver para onde que tu leva essa história, porque eu já tenho o final para ela. Agora eu vou deixar para você, que eu não sei nem se eu deixei o cronômetro rolando, eu acho que sim. Tá? Então a gente tem a Nydia agora, as coisas estão na mão da Nydia. Nas mãos suaves e delicadas da Nydia. Isso. Tem uma coisa muito interessante com esses dois objetos, que são objetos dados por Mercúrio, né? A Nydia consegue enxergá-los. Sim. Para esses únicos dois objetos que são mágicos e dados pelos deuses são visíveis para ela. Mesmo na escuridão, que é a visão dela, ela enxerga perfeitamente esses dois objetos. E esses dois objetos fazem com que ela consegue, usando a bússola, ela consegue saber onde vai ser a próxima aparição, né, do assassino, porque ela primeiro vê a direção e depois ela segue pelo som também, que seja lá o que for que o assassino está usando para se locomover, acaba fazendo o som. E ela acaba estando ao lado novamente do local onde novamente esse sujeito, né, esse gigante se materializa. Gigante, né, esse homem é muito grande, né?
Só que, dessa vez, a história é diferente. Porque ela é atacada por ele, porém ela usa o escudo para se defender. E ele de jeito nenhum consegue acertá-la com a machadinha. Embora ele continue golpeando loucamente, em determinado momento ele dá um golpe com tanta força que a machadinha solta da mão dele, mas ele continua golpeando com as próprias mãos. É um sujeito muito grande e muito forte. Porém, Nydia, com o escudo, consegue se proteger e em um determinado momento, ela que é muito inteligente, ela percebe que ela pode usar esse escudo também como arma, de repente. Sim. Então ela se afasta em um determinado momento do agressor, põe o escudo bem rente ao corpo, e quando o agressor volta a tentar atacá-la, ela golpeia o agressor com o escudo. E pra surpresa dela, o golpe ela não é uma pessoa de força física, mas o escudo, como é mágico, o golpe é fortíssimo e joga o agressor longe. Ele vai bater na parede de uma casa ali próxima e cai ao chão desacordado. Olha, maravilhosa, conseguiu derrubar o agressor. Uhum. Nydia então se aproxima e percebe que ele está totalmente desacordado, talvez até morto, ela não tem certeza, mas ela sente que ele está respirando fracamente. E ela começa a tatear, e ela é uma grande surpresa para ela ao tatear, porque ela é normal, ela sente o tamanho e a musculatura do agressor, porém ela começa a mexer em coisas que ela não sabe exatamente. Você tá me assustando, hein? Não, ela percebe que a roupa é muito diferente de qualquer vestimenta que ela já tenha visto, o tipo de tecido, a grossura do tecido. Ela sente que há partes metálicas, ela toca em coisas que ela não sabe exatamente, mas são instrumentos, né? Ele tava de calça, algo assim, que eu presumo que ela se assustaria muito. Sim. Exato, ele tá vestindo alguma coisa que pra ela é absolutamente incompreensível. O que seria? São aquilo? Roupas, porque romanos vestem aquelas roupas, nas togas, né, e tal, né? Sim. E ela não sabe o que pode ser. Porém, no que ela está tateando, ela sente sem querer, ela acaba apertando um botão. Tá fazendo um vento bem forte aqui, hein, gente? Vocês estão ouvindo? Que medo! Vocês não estão ouvindo isso, né? É um ventão assoviando, caraca, aqui, ó. Caramba! Ela acaba apertando um botão e um grande barulho, um estrondo estranhíssimo, e ela não enxerga as luzes, mas ela sente ali a quentura, né, do enorme clarão, e ela sente a presença de algo, e ela começa a tocar em alguma coisa muito grande, metálica, e que tá bastante quente, inclusive. Olha, gostei, interessante. Quanto tempo tem? Pouquíssimos segundos aqui, 10 e segundos. Legal. Não, vou pegar a batuta. Ela começa a tatear aquele enorme, né? Na cabeça dela aquilo é uma grande arca, uma grande caixa, algo assim. Porém, ela percebe que tem uma entrada. E aí? Certo. Então, a gente tem um objeto mágico aqui, é isso? Grande, onde ele entra e sai? Ou é um objeto que ele aciona pra entrar e sair? Será que é um objeto mágico? Tá, vamos lá. Vamos saber. Então a gente tem a Nydia aqui que Mercúrio e sua, né? Ele deu poderes a ela, porque ela tem aquele escudo e aquele bip e aquele ser que ela atacou que se encontra desacordado. O que ela descobre, e ela não sabe o que na verdade é o portal por onde esse ser conseguiu acionar. Ela descobre que apertando, ela tira algo da mão dele, que ele está desacordado. Gente, a casa vai voar aqui, hein? A Nydia será a única sobrevivente de Pompeia. A ideia é essa, hein, Marta? A ideia é essa. Né? Ou eu aqui, vai sair a casa voando a qualquer momento aqui, que tá rolando um mau ventão aqui. Mas aqui nós temos a Nydia, que ela fica muito admirada, porque ela
utilizando esses objetos mágicos que ela ganha e acionando aquilo que ela aperta de qualquer maneira, ela vê que se abre algo para um outro lugar. Quando ela olha para dentro daquele círculo luminoso, é um outro lugar, é um outro espaço, está acontecendo outras coisas, tem edificações diferentes, né? Que lugar que é esse? Que estranho lugar é esse? Mas a Nydia não consegue pensar muito porque ela escuta um barulho, um estrondo muito alto. Nesse momento, é o momento realmente que Pompeia vai abaixo, né? Então vem toda a gritaria, né? Você tem toda aquela gritaria e você vê a correria, né? As pessoas gritando. Realmente o Vesúvio faz aquele barulho enorme, né? Olha lá, temporal em São Paulo, né? Cuidado aí, a Marta tá falando, Marta. Pois tu vê se a casa não tá voando aí, a gente gravando aqui a casa voando. Deixa eu até mandar mensagem pro meu filho. Gente, desculpa a interrupção aqui, deixa eu pedir pra ele dar uma olhada aqui. Pera aí, gente, lá embaixo, lá, porque aqui a casa é alta. Ó. Não sei nem se começou a chuva, eu acho que não, né? Tá, vamos aqui pro nosso... Até vou zerar meu tempo. Aguenta aí, só pra eu poder chegar para onde eu quero chegar, que eu quero terminar. Então ela vê toda aquela convulsão realmente em Pompeia, que a gente sabe que demoraram-se muitas e muitas e muitas horas, né? A Nydia faz o que pode, então ela pega tudo que ela tem no momento, ela pega os escudos dados por Mercúrio, o escudo, a bússola, ela pega aquela estranha arma lá que quando ela aperta o botão, aquela caixa se reduz, né? Então ela acredita, ela entende que aquela apertando novamente pode se abrir, ela não sabe nada disso. Foi um estranho momento, né? E ela não sabe o que pensar, né? Porque realmente as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Quando ela volta para casa da família, as pessoas todas já estão fugindo, né? Porque os nobres estavam todos fugindo para Herculano, algumas pessoas fugindo para os portos. Pompeia realmente estava chegando ao seu fim, né? E a Nydia, ela, com o milagre agora de conseguir poder estar enxergando, ela tenta fugir também. Ela pensa o que ela vai fazer e para onde que ela vai. Só que tudo tá lotado, né? Um tremendo desespero, né? Do nada começa a cair cinzas também do céu, o barulho das explosões e as coisas pegando fogo, as pessoas se atropelando. E a Nydia, apesar de conhecer muito bem a cidade, ela tá com muito medo e não sabe o que fazer. E o que a Nydia resolve fazer? Ela resolve entrar pelo portal. Ela vai para um beco escuro, né? No meio do desespero, ela pega e aperta novamente aquela estranha, parece uma espécie de um cabo, né? De alguma coisa. Ela aperta novamente e ela vê que se abre novamente aquele espaço, né? Onde ela vê pessoas andando ao longe. Ela vê edifícios, que ela não sabe que são edifícios, né? Ela acha que que lugar que é aquele, o que ela tá vendo, né? E tal. E na verdade, a Nydia tá vendo o futuro, né? É aquele mesmo lugar, é Pompeia no futuro, né? Então ela vai e entra, né? E claro, a partir daí a gente tem o final da nossa história e a gente vai ter a Nydia conhecendo um outro mundo, um outro universo, desesperada, falando italiano muito rústico e assustada, né, suja, né, nervosa, né, e sem entender absolutamente nada, né, até que ela acaba encontrando uma jovem guia turística de Pompeia que chega para ela e conversa com ela, conhece essa linguagem rústica, né, esse italiano rústico, que na verdade é um latim, né, que eles falam, né? Na verdade, estamos falando de Roma e tal. Então essa guia turística, que se chama Marta, ela conversa com ela e fica admirada porque essa jovem menina, ela tá falando latim, como se fosse a língua. Eu falei italiano rústico, o pessoal vai me matar aqui. Falando daquele latim, e ela começa a conversar em latim porque ela é uma estudiosa dessa língua também. E a Nydia acaba ficando com ela e tal, e vai ser protegida, e vai contar a história inacreditável, né? Com o tempo elas vão fazer amizade, e a Nydia vai contar para Marta a história do que aconteceu, né? E mais admirada ainda vai ficar a Nydia quando ela descobrir que a Marta é uma guia turística daquela região que já foi a casa dela,
né? Que na verdade ela vai descobrir e vai saber no futuro, né? Ela se encontra no futuro, há muito tempo no futuro, séculos e séculos no futuro, e ela vai ver que as formas das pessoas, né, ficaram ali registradas para sempre, né? Marta conta, né, que um historiador acabou descobrindo que ali na verdade existiam espaços vazios e ele queria compreender aquilo, acabou jogando ali um gesso, né, e tal, e descobriu que era um molde, aquele molde era uma pessoa, né? Então a gente tem a Nydia indo para o futuro, né, e ela descobrindo, né, porque a Marta explica para ela, depois claro que a Nydia vai acabar se acostumando de certa maneira, né, não vamos desenvolver a partir daí, mas a gente tem um futuro onde a Nydia vai descobrir que, por exemplo, a família, um belo dia, inclusive, ela consegue encontrar onde ela trabalhava, que era a casa dos mosaicos lá, né, e eles todos, né, alguns escondidos ali que não conseguiram, na verdade, sair de Pompeia, se desesperaram, aparentemente voltaram para casa, e suas formas todas ali se encontram ali, né, abraçadas, encolhidas, né, eternizadas por aqueles moldes feitos em Pompeia, né. A gente tem, então, acabou aqui meu tempo. Se tu quiser finalizar aqui pra gente poder finalizar, não sei se tu gostou. Tá, Gostei muito. Se tu quiser finalizar, te dou os últimos 5 minutos finais, então, pra gente poder terminar. Acabou, então, que a nossa Nydia aqui, ela acabou sendo uma viajante do futuro. Claro que ela não vai usar aquilo mais pra nada. Aquela espécie de bastão que aquele homem usava pra machucar as mulheres, né? E viajar no tempo e ser um assassino serial. Mas ela vai ficar no futuro, e no futuro ela encontra a Marta, né? Que vai ser uma grande amiga e vai ser alguém que, além de ser uma guia turística de Pompeia, vai ser uma guia turística do futuro para a Nydia também. Quer pegar daí? Sim, e a Nydia, ela se torna assim, ela tem um grande fascínio por aquelas, não são estátuas, na verdade, são as pessoas, né, que foram cobertas ali pelas cinzas, né, e ficaram meio que petrificadas. E ela se torna uma curiosa, uma pesquisadora sobre esse assunto, e por razões óbvias, né, ela viveu ali na época em que aquilo aconteceu, e nos estudos dela e nas pesquisas ela acaba se deparando que uma dessas pessoas, né, que ficaram petrificadas ali, o que fascina muitos estudiosos e intriga muito a ela também, é um sujeito, o que acredita-se que era um homem de estatura muito grande, muito forte, caído, numa posição meio que como se estivesse dormindo ou desmaiado, e com algo na mão que parece ser um machado. Verdade, né? Porque tá fora da caixinha, né? A Nydia sabe a resposta, né? Exatamente. Esse era o viajante do tempo, né? Que roubava as armas, né? E atacava as mulheres. Era um serial killer que viajava no tempo. Isso me lembra, vou deixar a referência aqui pra audiência maravilhosa, né? A Karen, Marta e tal. Que aquela série Iluminadas. Não sei se vocês assistiram, com aquela atriz que fez The Handmaid's Tale. Ela tem uma série que o assassino é um viajante do tempo, né? Eu acho isso muito interessante, é uma série que é maravilhosa, a série é muito boa, e é uma história de superação também. Foi meio sem querer, eu não lembrei dela, eu lembrei dela agora, devido ao que a gente conversou. Mas é isso, né? Esse aqui é o nosso caô. A Karen até falou assim aqui, Marcos, assim, ó, por conta dos temas sorteados, achei que ia ser uma história cômica, mas acabou sendo bem melancólica. Aí a Karen diz, Pompeia é conhecida como uma cidade congelada no tempo. Foi um crime com sorvete que fez a Nydia também ser uma parte parada no tempo. Sim, né? Verdade. Né? E ela acabou sendo uma pessoa de Pompeia que conseguiu ver o futuro, né? Eu sempre quis ter uma história de alguém que conseguisse saber o que aconteceu com Pompeia depois, porque Pompeia virou um museu vivo, né? Pompeia, se você vê os relatos, eu sou louca pra ir lá, gente, como é duro ser pobre, né? Queria muito um dia poder ir lá e ter essa experiência. Eu lembro que a minha professora de história,
Nossa, eu tive ótimos professores, sabe? Eu tenho muito carinho por eles. E ela conta pra gente, contava na sala de aula, quando eu estava na 5ª série, como é que foi ela conhecer Pompeia. Né? O relato dela era muito emocionante, muito, muito emocionante. E eu pensei na jovem Angélica, pensando naquele momento, meu Deus, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Porque parecia muito místico para mim, muito mágico. Na verdade, alguém ter visto o passado, isso é um olhar para o passado, né, Marcos? É uma coisa... exatamente. A posição que a pessoa morreu é uma coisa trágica, realmente, Karen, acaba sendo uma coisa melancólica, como eu acho que é também esse livro, Os Últimos Dias de Pompeia. Bom, gente, foi um prazer poder fazer esse caô aqui. Desculpem se ele demorou um pouquinho para começar. Agora, nossa, eu tô morrendo de medo aqui, a gente parece que vai voar tudo aqui. E a gente acabou demorando um pouquinho para entrar e tá um temporal maluco aqui se armando aqui, então a gente vai ter que ver se a casa, né, não sai voando. Mas foi um amor, foi muito bom ter vocês com a gente aqui, né, Marcos? Você quer deixar um recado aqui no final do nosso caô? Eu quero agradecer muito a paciência do pessoal com os nossos atrasos, agradecer vocês estarem sempre aqui com a gente. E é isso aí, estamos aí. E na próxima quinta é você, né? Na próxima quinta sou eu, né? Sou eu. Que beleza, hein? O Thiago Miranda falou aqui, gostei muito da experiência, Angélica, muito obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, que bom que você apareceu aqui pra falar, né? Você vê, né, como é que a gente faz aqui a dinâmica e às vezes começa de um jeito e vai pro outro, às vezes vira terror. Esse aqui eu acho que virou um sci-fi, né? Meio dramático, né? Sim. Eu usei Nídia, gente, só de curiosidade, é o nome da personagem realmente que ela é cega, inclusive nos Últimos Dias de Pompeia, no livro. Né? É muito bonito, eu lembro como o livro termina. O livro termina falando do autor, né? Que está sentado embaixo de uma árvore pensando nessa história. Eu acho isso tão mágico, uma história muito bonita. Nossa, que pena que tem aquele filme tão ruim com o Kit Harington, né, Marcos? Mas tem o filme dos anos, sei lá, 60, 50, que é legal. Tem um clássico, isso, italiano e tal, né? Marta, obrigada. A Marta falou que é fã da gente e falou que a Marta e a Nídia amizades eternas, viu? Olha lá, a Marta fez parte da história, tá vendo? A Marta aqui é nossa ouvinte querida. Então, gente, muito, muito, muito obrigado. Depois vocês sabem, né? Depois eu faço virar um podcast, faço umas firulas aqui de editora, deixo música no fundo. E eu, agradeço de todo o coração. Foi um prazer imenso poder fazer esse caoco para vocês aqui. E a gente vem finalizando aqui para poder ver as condições, né? Que a nossa casa está, se já, né? O cachorro coitado lá no quintal, vamos lá socorrê-lo, né? A água começou a cair, hein? Começou a cair a água agora. Então a gente pede, no finalzinho, acessem os links da gente, que nas redes sociais, que é Masmorracine, e também o link da nossa campanha, tá bom, gente? Um beijo, a gente vem encerrando aqui, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Beijinho, tchau, tchau, gente. Tchau.